homem é uma criação de Deus. Ele foi criado por uma energia maior, que a gente dá o nome de Deus, né? Porque nós não temos outra concepção. Eu creio muito em Deus e eu acho que veio sim da criação divina. O ser humano veio do pó. A força superior, para mim, eu chamo de Deus. Eu acho que a gente veio dos macacos, né? Porque já encontram ossos assim das pessoas, dos antepassados, tudo. E eu não acredito muito nesse negócio de Adão e Eva, assim, não. É divina, né? Que veio de Deus. Para os cientistas, é dos macacos, né? O homem é descendente de Deus, porque se fosse do macaco, não tem muito macaco ainda. Por que não nasce nenhum ser humano do macaco hoje? O homem, como todos os seres, são tá tudo no meio de uma grande energia. Do pó da terra, né? E ao pó da terra voltarás. Então eu acho que é uma criação de Deus, não a origem do macaco. Olá, amigo, que bom que você voltou. Estamos juntos mais uma vez. Eu fico feliz, você já aprendeu algumas coisas importantes aí a respeito da criação. Tenho certeza que isso trouxe calma, alegria, felicidade ao seu coração. Não é bom sabermos que nós temos a nossa origem em macacos, em símios? É tão bom percebermos que a palavra de Deus nos mostra a verdade da origem de tudo isso. Sabe, algumas pessoas tentam dizer para o mundo inteiro que a teoria da evolução, baseada na teoria de Charles Darwin, é ciência. E a gente sabe que não é. Na verdade é uma grande teoria, mas não passa disso. É só você perceber que a teoria da evolução vai contra a própria ciência, em alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, quando você estudava no ensino médio, você descobriu o princípio da vida, o princípio de Lavoisier, que diz que vida provém de vida. Isso é ciência. Tudo que nós conhecemos diz isso. Nada inanimado passa a ser animado. Nenhum objeto sem vida passa a ter vida. A vida é assim. E Lavoisier percebeu, vida provém de vida. Mas o que dizem os evolucionistas? Eles olham para você e para mim e dizem que de uma explosão surgiu vida. Ora, nenhuma explosão foi feita e passou dali a existir vida. Nós nunca podemos observar, experimentar e repetir, porque ciência é isso. Para você detectar uma verdade científica, você precisa observar, repetir, experimentar e aí então, com essas informações, você declara uma verdade científica. A evolução é apenas uma teoria. Você sabe disso por quê? Porque nunca foi feita uma explosão e dali surgiu vida. Você pode pegar qualquer objeto, em qualquer temperatura, em qualquer pressão e nunca aquilo se transformará em vida. Vida provém de vida. Outra lei científica que a evolução desconsidera é a segunda lei da termodinâmica, a entropia. Querido, todas as coisas, elas tendem a estar de um processo organizado para desorganizado, de complexo para simples. O que é isso? É o processo de envelhecimento das coisas. Eu tenho certeza que você nunca viu uma tinta de parede que era velha e foi ficando nova, ou de um carro velho que foi ficando novo. O processo é o inverso. As coisas são novas e elas vão se deteriorando. Então, a vida aqui na Terra, ela vive num processo de evolução. As coisas elas vão de um estado complexo para o simples, do organizado para o desorganizado. E o que é a evolução? A evolução é o oposto disso. A evolução é de um processo simples e para um processo complexo. De um processo desorganizado para um processo organizado. Então você percebe que, mais uma vez, a teoria da evolução vai contra aquilo que a ciência diz. Último exemplo, só para a gente esclarecer algumas coisas e você perceber que aqueles que creem na origem da vida dessa terra através da criação não calcam a sua fé apenas em um achismo, mas também na exclusão da teoria da evolução. Sabe, nós temos outro princípio da biologia que diz que espécies semelhantes produzem espécies semelhantes. Ou seja, um gato com uma gata vai dar gatinho, sempre. Você não pode esperar que um gato com uma gata produza uma borboleta. Porque espécies semelhantes, amigo, produzem espécies semelhantes. Isso ficou claro? O que a teoria da evolução diz para você e para mim? Simplesmente diz que num processo evolutivo o macaco foi se transformando em ser humano.
Uma ameba foi ficando cada vez mais complexa, se transformou num protozoário, depois num ser unicelular, e aí então um anfíbio foi sendo criado, aí então as divisões, os animais terrestres, depois nós encontramos ali aqueles que ficam na água, depois aqueles que se desenvolveram para voar. Querido, você já viu em algum momento, em qualquer esfera da vida animal, algum processo de transição claro? Você já viu algum animal em processo de transição evolutiva? Não viu e nem verá. Sabe por quê? Porque hoje você estudou na palavra de Deus que quem criou o mundo foi Deus pela sua palavra. Amigo, algo muito especial aconteceu. Sabe o que Deus fez? Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. E aqui eu faço uma pergunta a você. Deus já havia criado tudo. Ele poderia simplesmente ter fechado o ciclo semanal em 6 dias. Mas Ele cria um novo dia dentro da semana, o 7º dia. E sabe o que Deus faz nesse dia? 3 coisas. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou esse dia. Todos os dias, queridos, são especiais. Todos os dias nós devemos ter comunhão com Deus. Mas você percebeu que Deus é onipotente, Deus não se cansa. Por que descansou? Para dar o exemplo. Deus santificou, Deus colocou uma bênção especial sobre esse dia. E olha, querido, de algo muito especial que eu e você precisamos aprender em todo o estudo da Palavra de Deus, talvez seja importante você refletir sobre o 7º dia da criação. Vale a pena você começar a perceber algumas coisas importantes. Quando Deus criou do nada todas as coisas, quando Ele formou o universo do nada, Deus tinha certeza de que valeria a pena criar você e a mim. Tenta imaginar isso. Deus poderia criar outros seres, outras pessoas, outros mundos. Mas sabe, Deus criou você. Deus me criou. E Deus criou todo esse planeta simplesmente para dar de presente a você e a mim. O Salmo 33, verso 6, diz que os céus foram feitos pelo sopro de sua boca, pelo sopro da palavra de Deus, do próprio Deus. Deus deu um presente para Adão e Eva. Deus deu um jardim para eles viverem. Você percebeu isso no estudo? E sabe, nesse jardim tão lindo, eles tinham ali a possibilidade de permanecer vivos para sempre, se alimentando da árvore da vida. Deus colocou uma árvore especial, linda, formosa, a árvore da vida, para que eles continuassem vivendo de maneira tão linda e especial. Mas uma coisa triste aconteceu, amigo. Deus também colocou ali a liberdade para eles escolherem entre o bem e o mal. Deus colocou uma outra árvore ali, a árvore da ciência do bem e do mal. Se eles não provassem daquele fruto, eles permaneceriam ao lado de Deus, vivendo nesse lindo jardim, nesse planeta Terra maravilhoso. Mas sabe, se eles comessem desse fruto, eles escolheriam o caminho do inimigo de Deus. Você sabe o que aconteceu? O ser humano escolheu viver em pecado, escolheu ficar longe de Deus. Talvez esse tenha sido o maior erro que a nossa raça já cometeu. E hoje colhemos o fruto de tudo isso. Porque sofremos, amigo. Porque vivemos essa situação. Sofremos tanto. Morremos. O que aconteceu com a criação de Deus? Por causa de uma escolha. Tudo isso aconteceu. Adão e Eva erraram e nós estamos colhendo o fruto dessa decisão até hoje. Por que Deus permite isso? Quem tentou Adão e Eva? Quem destruiu a criação de Deus? É isso que estaremos aprendendo na próxima semana. Você já ouviu falar no diabo, em Satanás? Será que de fato ele existe? Será que ele é real? O que a Bíblia fala sobre isso? A origem do mal, contrária à vontade de Deus. A origem do mal, contrária aos sonhos de Deus. É isso que nós estaremos estudando e aprendendo na semana que vem. Querido, é muito importante você comparecer e estudar na próxima semana, porque muitas respostas você encontrará, porque você perceberá
esse grande conflito, essa luta que existe entre o bem e o mal. Semana que vem nós estaremos juntos entendendo e compreendendo a origem do mal.